Com a Isabel Mega, que está lá em Brasília. Porque enquanto o presidente Lula, Isabel, como a gente falava mais cedo, está nessa viagem internacional, está na Ásia, aqui no Brasil, em Brasília, ficou uma pendência, né? A indicação de um nome para ocupar a cadeira que está vaga no Supremo Tribunal Federal. Já deixamos aqui na nossa cobertura evidente o grande favoritismo do Jorge Messias, advogado-geral da União. Mas tem aí uma tentativa, uma torcida de principalmente parte dos parlamentares, dos senadores, da indicação do nome de Rodrigo Pacheco. Mas, pelo até o que o Jacques Wagner conversou conosco aqui na CNN Brasil, Lula já está convicto, será Jorge Messias. Se de fato essa indicação se concretizar e Rodrigo Pacheco não for escolhido do presidente Lula, quais serão os planos do ex-presidente do Senado para o ano que vem? Pois é, Carol, se dependesse dos próprios pares ali no Senado Federal, seria ele o indicado, mas não é esse o cenário que está se colocando para a indicação do presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal. Importante a gente trazer esse favoritismo que continua em alta do Jorge Messias, é questão de tempo de ter a oficialização, porque os planos do presidente Lula para Rodrigo Pacheco são direcionados para Minas Gerais. É de conhecimento público, o presidente Lula já falou sobre isso várias vezes. Ele gostaria de ter Pacheco disputando uma vaga ao governo de Minas Gerais e seria um palanque importantíssimo para a campanha de reeleição de Lula a um quarto mandato. Ter este palanque para subir na campanha e ter essa estratégia voltada para um eleitorado que costuma se dividir bastante e costuma definir quem ganha a eleição presidencial também. Esse cenário configurado, Carol, o que aliados de Pacheco afirmam que o cálculo dele precisa ser feito diante daquilo que o próprio presidente Lula tem a oferecer em relação a um arco de alianças. Para que você tenha uma candidatura que seja competitiva, você tem que pensar em uma estrutura por trás, que envolve composições partidárias, que envolve tempo de TV, que envolve toda aquela estrutura para que você tenha esse candidato competitivo frente a outros candidatos que também se colocam no cenário para Minas Gerais. Tem Cleitinho, que é senador pelo Republicanos, tem o vice atual do governador Romeu Zema do Novo, que é o professor Matheus Simões. Então, você tem vários candidatos que já estão se mobilizando. Nesse contexto todo, uma opinião que já tem sido levantada por políticos do estado de Minas Gerais e também é colocada por aliados muito próximos de Rodrigo Pacheco, vem no sentido de que dificilmente ele vai conseguir dar sequência a esses planos de acordo com aquilo que o PSD, o partido dele, vem ensaiando no momento, que é uma configuração de apoio, de sustentação de uma aliança com Tarcísio Gomes de Freitas. Esse palanque, as coisas não vão fluir muito, essas pecinhas não vão encaixar. Com Tarcísio em planos presidenciais, sendo apoiado por Kassab, presidente do partido, e Pacheco continuando no partido. Então, a partir daí, um primeiro ponto nessa criação de uma estrutura, de um arco de alianças, passaria também por Pacheco fazer uma migração para outra legenda. Considerando o cardápio que a gente tem de forças em Minas Gerais, dois movimentos são cogitados. Uma volta para o MDB, de onde ele veio, antes de ir para o PSD, e uma opção seria o União Brasil, que tem Davi Alcolumbre como um dos seus principais expoentes, ainda que União Brasil também esteja muito atrelada à federação com o PP. Daquelas coisas que muita coisa ainda pode acontecer, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, mas é preciso criar condições competitivas e estruturais para que esses planos possam seguir adiante, segundo o que a gente tem escutado. E, claro, o presidente Lula também tem uma necessidade ali que ficou claro de seus aliados de fazer algum tipo de aceno a Pacheco também quando voltar da viagem à Ásia. Há uma possibilidade que os dois conversem.